ETFs de renda fixa. O que é? Quais as vantagens e as desvantagens? Esse é o assunto do Renda Fixa Papo Fora da Curva de hoje. Estou aqui novamente com o Eduardo Pérez, analista da Nuinvest, que vai explicar para a gente 4 pontos sobre ETFs de renda fixa. É isso, Edu? Positivo, Karina. Vamos lá conversar sobre ETF de renda fixa. É isso aí. Então vamos lá para a pergunta número 1, claro, começando do começo. O que é ETF de renda fixa? A classe de ETFs é uma classe de renda variável, tá? Então, apesar do nome e do tema aqui falar da renda fixa, o ETF em si é um fundo de investimento onde você não consegue resgatar a sua cota direto com o fundo. Então, essas cotas são negociadas em bolsa e os ETFs eles seguem algum tipo de índice. No caso dos ETFs de renda fixa, eles tendem a seguir os índices da Ambima de renda fixa. Então, podem ser índices indexados a títulos pré-fixados ou títulos indexados à inflação, de curto ou de longo prazo também. Quais as vantagens e desvantagens de investir em ETF de renda fixa? As vantagens para os ETFs de renda fixa são: você não tem IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que é uma cobrança que você tem no primeiro mês de aplicação, em uma tabela regressiva. Você tem o benefício fiscal do imposto de renda ser em 15% sobre o lucro para as operações de curto prazo. Então, você tem até uma opção ali de fazer operações de uma semana, duração de um mês, às vezes até day trade com esse ETF de renda fixa, tendo esse benefício fiscal de uma tributação bem menor. E você não precisa ficar se preocupando também em fazer a rolagem do título se você fosse investir isoladamente em cada um desses títulos, né? Como o ETF ele é um fundo de investimento, o gestor ele vai fazendo essa reaplicação conforme os novos títulos vão aparecendo no mercado. E também um ponto bem importante é que ele não tem come-cotas como os fundos de cotas abertas. Então, 2 vezes por ano esses fundos que têm as cotas abertas, eles sofrem com essa antecipação do imposto pelo governo, mas não é o caso dos ETFs. E também, se você pensar no investidor que quer operar um pouco ali a parte de juros e também de inflação, é uma opção desalavancada para você operar nesses tipos de mercados, já que você tem ETFs que seguem índices da Ambima de títulos pré-fixados, indexados à inflação, e a partir de novembro de 2021 já vai ser possível o investidor alugar esses ETFs. Então ele pode tanto operar comprado, esperando a valorização do ETF, como operar vendido, esperando a queda do valor de cada ETF. Quando a gente pensa em desvantagem, o problema é que você não tem uma rentabilidade garantida, coisa que se você investisse num título ali pré-fixado, você já sabe qual que vai ser a sua rentabilidade no vencimento. Se você investir num título pós-fixado, por exemplo, você sabe que a rentabilidade vai ser positiva. Então, esses fundos, os ETFs de renda fixa, eles sofrem diariamente com a marcação a mercado e eles não têm um vencimento específico. Por isso que a gente não recomenda esse tipo de ETF se você tem um objetivo exato de curto prazo. Por exemplo, daqui 6 meses você quer fazer uma viagem e você tem que ter aquele valor com rendimento positivo. Podem acontecer momentos de estresse no mercado, onde as taxas de juros sobem e o seu título, o seu ETF, nesse caso aqui de renda fixa, ele pode se desvalorizar. Eles têm também a taxa de administração, porque você tem que remunerar de alguma forma toda a equipe profissional que faz a gestão desse ETF e também você tem que fazer o custeio das operações. E no caso de declaração de imposto de renda, o ETF entra como um instrumento de renda variável, já que você compra e vende essas cotas na bolsa. Então, esse seria um lado de desvantagem quando a gente compara com quem investe direto na renda fixa. Vamos lá então para a pergunta de número 3. Por que o ETF de renda fixa tem uma tributação diferente? Esse é um assunto que é pouco falado. Atualmente a gente tem ETFs de renda fixa que tem
a alíquota de imposto de renda sobre o lucro em 15%, diferente do que a gente vê na renda fixa convencional para aplicações de curto prazo. Isso é porque a tributação, no caso dos ETFs, vai depender do prazo médio da carteira, e aí como esses ETFs de renda fixa eles seguem os índices da Anbima, que são de títulos com prazos superiores a 2 anos, então esse percentual aí de alíquota de imposto de renda fica em 15%, que acaba sendo uma oportunidade para os investidores de renda fixa também. Agora, a pergunta 4 pode dar um nó aqui na cabeça de muitos investidores, que é o seguinte: como é que os preços dos ETFs seguem índices se é a oferta e demanda que determina o preço? Essa é uma pergunta muito boa, até é bem complicado de você conseguir encontrar essa informação com muita clareza, mas quando você tem uma gestora que lança um ETF, ela contrata também algumas instituições para trabalharem como market makers, que são os formadores de mercados aqui no bom e velho português, né? Essas instituições elas vão operar na bolsa diariamente, dando ordens de compra e venda, ou seja, elas fornecem liquidez para o mercado. E aí, o que acontece? Quando você tem um ETF, por exemplo, o BOVA11, que ele segue o índice Bovespa, os market makers, eles só têm que seguir a variação da que seria a média ponderada ali de todas as ações da bolsa que compõem o índice Bovespa. No caso dos ETFs de renda fixa, eles vão receber da Anbima a cotação daquele índice e durante o dia eles vão operando, balizando o preço para que o preço do ETF fique dentro do que a Anbima está colocando como a variação do índice. Então pode ser que no curtíssimo prazo, pensando ali dentro de um dia, né, em alguns momentos durante um pregão, ele pode ficar um pouquinho descasado ali com o índice de referência, mas quando a gente compara um dia fechado, um pregão fechado, na semana, no médio e longo prazo, ali pensando em meses e anos, eles seguem sim esse índice de referência. Então, a resposta é formadores de mercado atuando aí para garantir essa precificação correta do ativo. Pessoal, este vídeo aqui faz parte da série Renda Fixa Papo Fora da Curva. Se inscreva no canal para você acompanhar os outros episódios. Até a próxima!